Gostaria de cumprimentar a todos que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira, pela TV Senado, pela Rádio Senado e também pelas redes sociais, que hoje tem muito mais pessoas se comunicando e recebendo informações através desses instrumentos do que propriamente pelos nossos canais tradicionais que a gente conhecia, que era o rádio e a TV. Mas, senador Paim, o que me traz à tribuna nessa manhã de sexta-feira é um assunto que há muita gente discute no Brasil. Quero falar um pouco sobre a agricultura. Ontem eu estava vendo as manifestações e, como Vossa Excelência citou aqui agora há pouco, toda manifestação num país democrático ela é legítima. E assim como houveram as manifestações no dia 16, também ontem um grupo saiu em defesa do governo, o que é legítimo também. Agora, alguns cartazes e alguns manifestantes que estavam ali, aliás, boa parte, fazendo protestos contra esse ou aquele tema. Tinha uns, por exemplo, que protestavam contra a terceirização, que é legítimo, outros protestavam contra a corrupção, que é legítimo, e alguns protestavam contra a agricultura. E eu fiquei pensando, mas meu Deus do céu, ou eu estou ficando demente, ou tem muita gente que está na contramão da direção. Porque como é que a gente pode? Nós somos um país eminentemente agrícola. O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, que é o estado do senador Paim, é um estado eminentemente agrícola. O estado do Paraná é um estado eminentemente agrícola. Que são fundamentais para a economia desses estados. Vocês têm toda a razão, inclusive do meu estado. É o que está salvando a lavoura lá. É o que está salvando a lavoura, Vossa Excelência disse muito bem. Por ano, senador Paim, a agricultura brasileira contribui de forma muito importante para a nossa posição econômica no cenário internacional. Aliás, existia até um cartaz antigamente que dizia: não fale de agricultura de boca cheia. Um trocadilho, evidentemente. Porque o que está salvando a pátria nesse momento, o que está salvando ainda, que está nos dando alicerce para que nós não comecemos a ser especulados pelo capital internacional, pelo capital especulativo, é o nosso alicerce agrícola. Então, fazer bandeira, tentar demonizar esse setor é um contrassenso. Isso eu diria que até uma bandeira vazia, porque ela não tem o amparo, não tem o amparo da população. Nossa economia, eu vou falar agora do estado de Mato Grosso, ela praticamente explodiu, senador Paim. Foi um crescimento assombroso. E as cidades, nós éramos um estado eminentemente que trabalhava com a pecuária. As pessoas trabalhavam, às vezes, grandes fazendas, criando gado, e, de repente, chegou no estado a agricultura. E ela se desenvolveu de uma forma que não foi só no campo, não foi só na produção de grandes lavouras, mas também na produção de conhecimento e de tecnologia. Hoje, as máquinas que lavram os campos do estado de Mato Grosso e do Brasil todo são máquinas moderníssimas. E trazendo e agregando aí valor à produção, já temos indústria de esmagamento de grãos e por aí vai. De forma que é até redundante falar da importância da agricultura brasileira. Mas aqui no país, ultimamente, nós temos tido o costume de demonizar algumas palavras. E aí cunhou-se, por exemplo, que o agronegócio é uma palavra ruim. Olha, é bom a gente, às vezes, esclarecer o que é agronegócio. Agronegócio é uma cadeia da agricultura que ela compõe, por exemplo, a pessoa que tem uma horta no seu sítio e que leva os produtos para vender na feira. Aliás, a grande parcela do agronegócio, senador Telmário, o grande produtor, aliás, quem alimenta as mesas do brasileiro
não é o grande produtor. Porque a nossa grande produção, ela vai para a China, ela vai para outros mercados. Os nossos supermercados, a grande cadeia do agronegócio, ela é do pequeno, ela é da agricultura familiar, que faz parte da cadeia do agronegócio. E eu concedo uma parte a Vossa Excelência. Senador Zé Medeiro, eu quero parabenizar Vossa Excelência por trazer hoje essa tribuna um assunto fundamental. O Brasil ainda, com certeza, é um país e é o celeiro da produção do mundo. Eu falava isso ontem no meu discurso. E o agronegócio, Vossa Excelência classificou bem. São toda a ramificação da produção. Tem o agronegócio grande, o médio e o pequeno que encaixa aí a agricultura familiar. E, às vezes, quando você se dirige... O pessoal tem a mania, me permite, eu quero só ajudar, porque eu acho que é um raciocínio correto e tranquilo. Agronegócio é um negócio também da agricultura familiar, é um negócio dele ali. Então, não tem por que nós criar tipo uns dogmas, né? Sou contra como se o agro, porque fosse o grande e não fosse. O senador Zé Medeiro tem toda a razão. A agricultura familiar não só gera o emprego, como ela coloca a alimentação até mais barata e em maior quantidade na mesa do brasileiro. E os grandes negócios, eles servem para criar divisa, né, para o país, para exportar, para atender às necessidades mundiais. Então, Isso é importante porque, às vezes, esse grande negócio, ele incentiva o pequeno e até pega um pouco dessa produção. Claro, e tem um ditado, né? Todo mundo caminha para frente. Então, o cara começa, às vezes, com pequeno e se torna um grande, né? Isso é normal. Amador Guiar era um simples operário de uma gráfica, tornou o dono, aí, o segundo maior banco da América do Sul ou da América Latina. Mas eu queria aproveitar essa fala, senhor presidente, José Medeiro nos permita. Estou aqui presente o senador Sandro Baré, vereador Sandro Baré. Olha, senador para vereador fica pertinho, né? Então, o vereador Sandro Baré, ele é do PDT, nos orgulha muito, e ele também, ele tem como além de ele abraçar várias causas, claro, do município, boas sugestões, boas ideias, mas ele valoriza muito a cultura. E agora, recentemente, uma quadrilha junina, que ele dá apoia todas, mas essa ele tem uma participação maior. Eu tomei um susto, ainda bem, a quadrilha junina. Junina, de cultura, de alegria, de felicidade, de diversão. Ele disputou agora o campeonato brasileiro, aqui em Brasília, e foi a campeã, né? A Eita Junino, né? Quadrilha Eita Junino. Então, foi a campeã brasileira, foi um carro de prêmio, né? Um carro de prêmio. Deixou até o senador Pimentel aborrecido, porque a quadrilha de junina do Ceará foi a segunda colocada. Então, isso demonstra que o Estado de Roraima, quero parabenizar o senador, quero parabenizar todos os brincantes, né, e os organizadores desse evento, que realmente foi maravilhoso. E o senador está aqui, o vereador está aqui nos visitando, que ele veio aqui para esse encontro, nessa marcha dos vereadores, que é também o pacto federativo que eles estão defendendo, e vê ele e outros vereadores. Então, seja bem-vindo à Casa Maior do Povo Brasileiro. Muito obrigado. Eu que agradeço a parte. Seja bem-vindo à casa, vereador. E parabéns pela vitória. E que me permita, no nome da presença, também ser solidário à sua presença aqui. E vem aqui na mesa, vamos tirar uma foto aqui. Depois você passa ali, chega na tribuna, uma com o nosso presidente, o senador também. Mas, senhor presidente, como eu dizia, o agronegócio é simplesmente uma cadeia de vários negócios. Do horticultor, do que vai à feira levar seus produtos, do médio produtor e do grande produtor também. E como disse, nós não podemos, se queremos ser grandes, se queremos ser protagonistas no cenário internacional, nós não podemos ter preconceitos. Mas essa história de que o grande é ruim e o pequeno é bom, não existe isso. Existe uma cadeia que se complementa e que é importante para o crescimento econômico do país. O senador Telmário Mota acabou de dizer o seguinte, que o grande gera divisas, e divisas é importante. Nós temos uma balança comercial equilibrada, é importante. O que é isso? São as nossas exportações, são as nossas vendas. É como se você tivesse um mercado e vendesse. Quem tem um mercado quer o quê? Quer vender seus produtos. E o Brasil, como qualquer outro país do mundo,
quer ter mercados, quer crescer, quer vender. E é por isso que nessa tribuna eu tenho sido como batendo uma tecla de nota só, cobrando infraestrutura, cobrando estradas para o estado de Mato Grosso, cobrando ferrovias. Por quê? Porque lá nós produzimos e queremos exportar. Exportar para onde? Exportar para a Europa, exportar para a China. Mas, para isso, nós precisamos ter estradas, precisamos ter menos obstáculos na frente dessa cadeia de exportação. Porque os nossos concorrentes, eles investem pesado para facilitar a negociação. Os Estados Unidos, por exemplo, que é o nosso principal concorrente na área agrícola, eles têm um emaranhado de ferrovias, eles têm um emaranhado de rodovias que se complementam. O sistema de transporte norte-americano é totalmente integrado. Ele é um tipo de... é um sistema que é composto pela parte hidroviária, aproveitam bem a navegação nos rios, aproveitam bem o sistema de transporte terrestre, com rodovias, e o sistema ferroviário, que é uma verdadeira malha por todo o país. Nós ainda estamos engatinhando, embora a nossa produção seja grande, nós temos poucas rodovias, temos poucas ferrovias, pouquíssimas, aliás. Só para dar um exemplo, o estado de Mato Grosso, ele é 10 vezes maior que Portugal, 7 vezes maior que a Inglaterra. Enfim, é um estado gigantesco, mas nós temos lá 3 rodovias federais. Nós temos lá ferrovias do pé quebrado. O que significa isso? Nós temos pedaços de ferrovias. Esse sistema de transporte nosso não se integram, senador Capiberibe. Nós pegamos uma carga de milho, por exemplo, do norte de Mato Grosso, já na divisa com o Pará, e para levarmos ela até o porto, por exemplo, de Paranaguá, o produtor, o exportador brasileiro, gasta praticamente uma outra carga de milho só para pagar o frete. Isso nos atrasa e nos deixa em condição muito inferior aos nossos competidores, aos nossos concorrentes. Então, eu fiz esse registro aqui, senador Paim, justamente para desmistificar, porque senão vai criando o conceito de que a agricultura é um setor ruim, é que o agronegócio é uma coisa ruim. Não, não é ruim, é bom para o país, é ótimo. O agricultor grande é prejudicial. Não, não é. Agora, obviamente, poderemos ter argumentos, questão ambiental, mas a grande massa dos nossos produtores hoje querem estar ambientalmente corretos. Sabe por quê? Porque o mercado mundial ele não aceita produtos oriundos de propriedades que tenham trabalho escravo, ele não aceita produto produzido em agressão ao meio ambiente. Então, todas essas empresas, elas não querem estar numa lista suja para não perder mercado. Então, e se porventura distorções tiverem, nós temos o Ministério Público, tem o IBAMA, tem todos os órgãos para cuidar disso. Agora, não podemos rotular e dizer, olha, a agricultura é ruim porque é grande, ou porque... Não, isso são argumentos que não se sustentam e a gente tem que combater porque nós precisamos. Mas a minha preocupação com a agricultura, ela vai mais longe, senador Paim. Eu hoje tenho me preocupado muito com a pequena agricultura, com o agricultor médio e principalmente com o seu financiamento. O estado do Rio Grande do Sul e o estado do Paraná são exemplos disso, que ali, diferentemente do estado de Mato Grosso, nós temos muito médios e pequenos produtores e que rendem muito, tanto quanto o grande. Simplesmente o estado é dividido diferentemente, o que é bom, porque existem mais produtores. No estado de Mato Grosso, por exemplo, não, ele é mais concentrado, são grandes propriedades, que não têm tanta dificuldade para ter acesso ao crédito, porque os próprios grandes bancos, Bank of America, enfim, o sistema financeiro internacional tem interesse de financiar essas grandes
propriedades de 100 mil hectares, propriedade de 200 mil hectares, eles têm interesse porque têm interesse em emprestar dinheiro. E tem lastro de garantidor para esses empréstimos, o que não ocorre com o pequeno agricultor. E eu tenho me preocupado porque veio uma PEC agora para o Senado, justamente tratando dos fundos constitucionais, que são fundos, por exemplo, como o FCO, que fomentam o desenvolvimento de regiões como o norte do Brasil, como o centro-oeste do Brasil, que tem também a pequena agricultura. E essa PEC que veio para cá agora, ela ela tira 30% desses fundos, que já são poucos, e a gente fica com essa preocupação. E como nós estávamos falando aqui, é inegável, senador Capiberibe, que o Brasil tem uma agricultura forte. Sempre foi assim. O percentual do PIB nacional associado às atividades da agropecuária constitui cerca de 23% desse valor, com previsão de crescimento de 2,8% em 2015, de acordo com dados da Confederação Nacional da Agricultura, Confederação da Agricultura e Pecuária. 1/4 de toda a riqueza gerada no país é, portanto, proveniente do campo. A quase totalidade dos empregos gerados no interior do país, excetuando-se aquelas vagas abertas dentro das cidades interioranas, são criados e mantidos pela agropecuária. Um número expressivo de famílias associadas em cooperativas ou autonomamente vive da produção da terra, fornecendo os viveres necessários à mesa diversificada do povo brasileiro. A riqueza das nações tem por base real a agricultura. Dela dependem as outras atividades econômicas. E é por isso aqui a minha defesa, que eu estava falando, de que não faz sentido fazer um protesto contra a agricultura, contra o agronegócio, contra uma cadeia de produção que ajuda o país a crescer. Esse ideário, cuja elaboração remonta à segunda metade do século XVIII, com o surgimento da Revolução Agrícola Inglesa, e que foi teorizado pelo fisiocratismo, ainda possui um chamamento vivo para nós que habitamos o século XXI. Quem não concordaria que devemos estimular o trabalho da terra e eliminar os entraves à produção e ao comércio dos produtos agrícolas? Não deveria, pois, o Estado atuar igualmente no custeio, assim como no investimento e na industrialização da terra agrícola, sobretudo em face de um mundo extremamente competitivo? Não é outra a dicção da lei. Senhoras e senhores senadores, senhor presidente, ouvintes da TV Senado, o fundamento mais importante para implementar o crescimento da agricultura em suas várias frentes é o crédito rural, conforme a Lei 4.829, de 65, que instituiu o referido crédito. A nossa Constituição Federal é explícita ao afirmar, em seu artigo 187, a política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores, trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta especialmente os instrumentos creditícios e fiscais, os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia da comercialização, o incentivo à pesquisa e à tecnologia, a assistência técnica e a extensão rural, o seguro agrícola, o cooperativismo, a eletrificação rural e irrigação, a habitação para o trabalhador rural. E vai mais, não vou ficar lendo aqui a Constituição. Além desse elenco de possibilidades de auxílio ao produtor, sabemos que o artigo 47 da Constituição Federal ainda nos diz que a classificação de mini, pequeno e médio produtor rural será feita obedecendo-se às normas de crédito rural vigentes à época do contrato. A importância do crédito rural é inquestionável e está de acordo com a política de desenvolvimento da produção do país e com o bem-estar da população. O crédito rural tem por objetivo suprir recursos financeiros por entidades públicas e estabelecimentos de créditos privados aos produtores rurais e às cooperativas rurais para aplicação em atividades indicadas pela legislação. Especificamente, o crédito permite o armazenamento, o beneficiamento
e a industrialização dos produtos agropecuários. Também favorece o custeio da produção e a comercialização dos produtos agropecuários. O fortalecimento econômico dos produtores rurais, principalmente dos dos pequenos e dos médios produtores, é fruto de um crédito rural bem direcionado. Para atingir seus objetivos, o crédito fica condicionado a uma variedade de operações atendendo os produtores rurais. Mas uma coisa tem acontecido: a dificuldade dos produtores ter acesso a esse crédito. E a nossa preocupação com essa fala hoje, senador Capiberibe, é justamente no sentido de podermos tirar os gargalos, os obstáculos que o produtor tem que enfrentar. É uma gama, é uma coisa tão absurda de papéis que o produtor acaba perdendo a sua atividade. Não são para as pragas da lavoura, não são para a lagarta, não é para aqueles intempéries que geralmente o agricultor enfrenta. Não é para a seca. Geralmente ele perde a guerra, perde a batalha para o papel. É tanto papel que ele começa a apresentar as certidões e quando ele termina de apresentar, as primeiras certidões já venceram. E aí ele tem que começar tudo de novo. Para o homem do campo, para quem vive na cidade, talvez tem mais facilidade com assim, até conseguiria. Mas o homem do campo, um dia, é muito importante para ele. Ele chega na cidade, ele já se sente intimidado por toda essa parafernália, aquela porta de vidro, aquele ar-condicionado. Não é o métier dele. O métier dele é plantar, é fazer produzir. Aí ele chega na cidade, aí, olha, o senhor traz o documento. Olha, mas está faltando um carimbo aqui. Não, esse daqui não dá, já venceu. Olha, aquilo vai irritando e o homem simples do campo acaba abandonando. E eu concedo com muita honra uma palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado. A burocracia é uma herança colonial. Como tantos outros costumes, né, nós herdamos do colonizador português, né, e reproduzimos aqui o Estado português. Eu vou tomar 2 minutinhos para lhe contar uma história que reflete perfeitamente essa herança que nós ainda não conseguimos nos livrar dela. Eu morei alguns anos fora do Brasil, e entre esses anos eu passei 4 anos no Canadá. No Canadá, o único documento exigido é um número de seguro social, sem fotografia. E o segundo documento, o único documento que tem fotografia no Canadá é a carteira de motorista. Com aquele seguro social, você utiliza todos os serviços que o Estado presta, e que são muitos, né? Porque a saúde no Canadá ela é socializada, a justiça, enfim, há muitos serviços que você recorre só com aquele número de seguro social. Eu trabalhei em Moçambique. Eu cheguei em Moçambique 3 anos depois da independência. Era como chegar no Brasil em 1825. O Brasil teve a sua independência, só que a independência no Brasil foi proclamada por um português, não é? Uma pessoa com ligações muito próximas com a coroa portuguesa. E Moçambique eu cheguei em 1978, 3 anos depois da independência, que aconteceu em 1975. E a burocracia de Moçambique era exatamente semelhante à do Brasil. E uma dessas viagens que eu fiz de Montreal para Maputo, eu levei um laboratório de análise de solo. Estamos falando de agricultura. Na minha primeira atividade na vida, minha formação é de zootecnia, e eu adquiri um laboratório para levar para análise de solo em Moçambique. E na passagem por Lisboa, porque a gente fazia Montreal, Lisboa, ou então Roma, Dar es Salaam, até Maputo. Então, era uma longa viagem. E, numa dessas viagens, eu retirei a minha bagagem, né, que normalmente eu viajava com muita bagagem, porque faltava tudo em Moçambique, ainda nós estávamos no período pós-guerra colonial e já entrando numa guerra civil. E esqueci o laboratório em Lisboa, na alfândega. E fui embora, esqueci, mas levei o protocolo.
Passado alguns 8 ou 9 meses depois, numa dessas meu retorno por Lisboa, resolvi resgatar esse equipamento. E me apresentei o protocolo, aí eles me disseram que tinha ido para casa, lá para a central da receita deles. Aí eu fui lá e disse, olha, vai para leilão, está pronto para ser leiloado. E já ia leiloar para... Né? E aí eu fui, olha, conclusão, eu passei 3 dias correndo atrás para poder resgatar o laboratório, e na última hora já tinha tirado uns 10 papéis, exatamente como Vossa Excelência está relatando sobre os agricultores lá do Brasil, né? E, no final, quando eu tinha desistido, o avião estava quase saindo, né? Estava na hora de eu tomar meu avião, e eu não conseguia liberar, porque na última hora faltou um selo. E aí eu saí de lá esbravejando, e um cidadão se dirigiu a mim e me perguntou qual era o meu problema. Eu expliquei, disse, não, pode deixar, eu sou despachante. Ele, em 5 minutos, resolveu o problema. Ou seja, a burocracia é para gerar dificuldades, não é? Para alguém criar facilidade. Então, no Brasil, a gente não conseguiu até hoje. Olha que já teve até Ministério da Desburocratização. E a gente continua enredado, não é, nessa burocracia infernal que atrasa e cria um custo adicional a tudo que nós produzimos. Vossa Excelência tem razão. A agricultura brasileira é uma agricultura produtiva, né, hoje com um grande espaço, né, na economia global, mas tem esses problemas e tem vários outros problemas, mas esse da burocracia inferniza não só a vida dos agricultores, mas de todos nós, infelizmente, e não se toma iniciativa. Uma das iniciativas que poderia ser tomada agora, já que nós estamos vivendo uma crise, seria a profissionalização da burocracia brasileira, né? Porque se você tem um burocrata formado, capacitado, facilita a vida de todo mundo. Então, o Brasil poderia tomar essa decisão nesse momento, fazer com 100 anos de atraso, não é aquilo que os países de ponta, os países de capitalismo avançado fizeram no século XIX. Obrigado. Eu que agradeço, senador Capiberibe, Vossa Excelência, que tem uma história que talvez o país ainda não conheça, mas eu aconselho a todos a lerem o livro escrito por Vossa Excelência, que eu comecei a ler ele à noite e varei a madrugada de tão interessante que era a história, de entrar realmente contando, e pior, uma história verídica, uma história acontecida, contando a história recente do nosso país. Mas é uma realidade o amor, o apego que nós temos aqui pela burocracia. Vossa Excelência tocou num ponto interessante que é, senador Paim, às vezes, enquanto está a burocracia, às vezes, querendo resolver o problema, na verdade está dificultando e criando dificuldade para alguém vender facilidade. E é por isso que eu digo que o pequeno é quem acaba sendo afrontado, quem acaba sendo prejudicado, porque se eu sou um grande agricultor, eu contrato logo um despachante, eu contrato uma empresa especializada e eles vão cuidar dessa burocracia e não vão ter problema. Eu não vou ter problema. Agora, o pequeno não, ele tem que deixar a enxada, tem que deixar o tratorzinho dele lá e tem que vir para a cidade. E aí, quando ele se depara com esse emaranhado, aí ele desiste. Então, justifica a iniciativa, senhoras e senhores senadores, da facilitação do crédito, da busca, pelo excesso de exigência para a concessão desse crédito. Essa é uma queixa recorrente dos produtores rurais brasileiros e encontra-se no relatório da avaliação de políticas públicas relativo ao crédito rural do Brasil de 2014. Vejo nesse excesso um entrave e um risco para o financiamento da atividade agropecuária. No referido relatório, a Comissão de Agricultura dessa Casa foi diagnosticado a necessidade de maior controle no que tange ao excesso de garantias exigidas na concessão do crédito rural. Tais exigências, não raro, ultrapassam o percentual de 200% sobre o crédito concedido. Olha que absurdo. Criando um ônus que prejudica a produção agrícola como um todo e o próprio desenvolvimento do país, demonizando especialmente a agricultura familiar. A produção de gêneros alimentícios, sua variedade, não apenas as commodities, é mais do que uma necessidade. Trata-se de uma questão de segurança alimentar para o Brasil e para os brasileiros. Daí ser fácil entender que os contratos creditícios devem ser elaborados com espírito
posto na função social da atividade fim, que é uma vida mais saudável para todos. Como está sendo feito, os contratos estão punindo previamente os produtores que criam as condições de sobrevivência material para toda a população. Isso é um contrassenso até. Acredito que a cifra de 130% como limite máximo proposto é de bom alvitre e servirá para atender as instituições e certamente fará frente à eventualidade do não cumprimento do contrato para o produtor. E eu explico, senador Capiberibe. Hoje, se Vossa Excelência tiver uma propriedade, ela valer R$1 milhão, e Vossa Excelência for pegar 50 mil, toda a sua propriedade, ela fica sob garantia de R$50. Amanhã ou depois, você precisou de mais um crédito ali, digamos, de 30 mil. Você não pode pegar porque sua propriedade está dada sob garantia daquele ente financeiro. Ora, se a gente diminuísse, se o país diminuísse essa garantia, eu poderia pegar empréstimo, às vezes, até no concorrente, no outro banco ali, que me dá uma garantia maior, fazendo porque tem lastro. Às vezes o sujeito tem uma propriedade, e isso vale até para os grandes também. No momento em que nós não estamos podendo dispor de dinheiro, senador Paim, para injetar na agricultura, se eu diminuir a exigência dessas garantias, os bancos privados vão poder brigar entre si e injetar eles próprios dinheiro na agricultura. Mas, da forma como está, hoje exigem em torno de 200% do valor que está sendo emprestado. Então, são entraves que nós precisamos avançar para melhorar a situação no campo. Então, para o produtor, tais contratos se caracterizarão como mais acessíveis e mais justos. Quero crer que o PLS no 447 de 2015, que tramita na CRA, dá voz a todos os produtores que desejam assinar um contrato mais simétrico na área rural. Senhoras e senhores senadores, quando propus esse projeto é no sentido de tirarmos esses entraves. E já concluo, senhor presidente, dizendo que o mundo financeiro é um mundo de muitas entrelinhas. E para impedir fatos como a subavaliação de bens oferecidos em garantia, propus que, em caso de execução, a parcela do produto da alienação do bem dado em garantia a ser destinada ao credor não poderá ser superior a 130% do valor original do crédito contratado, acrescida apenas da correção monetária regulamentar. Assim, a instituição de crédito não se beneficiará caso tente burlar a lei. Finalizo, senhor presidente, dizendo que agi guiado pela boa vontade que caracteriza a justiça, no intuito de tirar os gargalos e os obstáculos para a produção brasileira. Desejo, assim como todos aqui nesta casa, que mais benefícios sejam destinados ao setor produtivo rural. O resultado será uma população mais bem alimentada, mais saúde, mais produtividade, uma vida mais feliz, com mais comida na mesa das famílias, que é um desejo legítimo de cada um dos brasileiros e certamente nosso. Contratos mais justos não deveriam ser negociados quase como favores, mas como formas legítimas de crescimento para o Brasil. Hoje, quando o produtor vai a um banco, senador Paim, é dessa forma que ele se sente, numa hipossuficiência imensa. Tanto é que os bancos inventam de embutir nesses contratos. Bom, já que eu estou lhe concedendo esse favor, você vai comprar de mim aqui esse seguro. E aí embute uma cadeia de seguros, de não sei o quê, que acaba onerando demais. E ele se sente como se estivesse recebendo um favor. O gerente do banco passa a ser praticamente uma divindade. Ele fica ali praticamente com a instituição financeira numa síndrome de Estocolmo. Então, é isso que a gente que nós tentamos acabar com essa situação. E foi nisso, para finalizar, que apresentei esse projeto de lei no sentido de diminuir essas garantias que o produtor tem que apresentar. Não eliminá-las. Obviamente, quem está emprestando dinheiro tem que ter a garantia. Agora, vamos devagar com o andor, né? Menos exigência, menos gasto com papel, porque, no fim de tudo, o que a gente quer e que o país precisa é que a produção se dê de forma tranquila e sem esse emaranhado que tem hoje. Muito obrigado, senhor presidente, e agradeço pela tolerância que teve. Muito bem, senador José Medeiros, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência.
Vossa Excelência é um senador independente, mas Vossa Excelência, ao mesmo tempo que eu também fui na mesma linha, comentamos e não deixamos de reconhecer as manifestações de domingo passado. E houveram, e foi uma grande manifestação, sim. Pode ser menor que a outra, mas foi. A Vossa Excelência veio à tribuna também e, com a mesma grandeza, reconheceu as manifestações desse fim de semana, né? De ontem no caso, até discordou de algumas faixas ou bandeiras colocadas, como nós também discordamos daquele boneco do Lula, por exemplo, nós discordamos da nossa parte. Mas a Vossa Excelência reconhece que houve, sim, um movimento pró a presidenta Dilma e fez um comentário, né, na linha do bom senso e do equilíbrio, defendendo desde a agricultura familiar até o grande negócio no campo, que é importante para a economia brasileira. Então, eu queria, mais uma vez, cumprimentar a Vossa Excelência. Eu tenho a mesma posição, comentei também o movimento de domingo, mas comentei também o dia de ontem, na mesma linha que Vossa Excelência fez. Claro, podemos ter alguma visão diferente desse uma outra bandeira colocada, mas isso é democrático e é bom. Isso faz com que a gente se aproxime cada vez mais. Eu agradeço as suas palavras e esse realmente é o entendimento. E assim como na manifestação do dia 16, houveram bandeiras extremamente afrontosas e ao ver o senador Capiberibe sentado aqui na tribuna, me faz lembrar de algumas pessoas pedindo a ditadura de volta. E quando falo em ditadura, eu me lembro dele, porque eu sei que ele sofreu na mão da ditadura. Então, assim, é saudável para o país as manifestações e concedo uma parte a Vossa Excelência. Nós tivemos a oportunidade de observar que na grande massa que participou, né, das manifestações, as viúvas, não é, da ditadura eram pouquíssimos, não é? Hoje não há clima, não tem nem clima para reivindicar um retrocesso brutal como esse. As instituições tão sólidas, não é? Tão sólida que está aí, não é? Nada impede que o Ministério Público investigue, que a Polícia Federal desempenhe sua função. Até mesmo o presidente da Câmara acaba de ser denunciado ao Supremo Tribunal Federal, não é? Os homens mais ricos desse país estão na cadeia, né, dentro da democracia. Então, essa minoria, esse fragmento, não é, daqueles que sonham com a violência, com a perseguição, com a tortura, que querem que volte isso, são resíduos na sociedade brasileira. Essa é uma página virada, graças a Deus. Só para concluir, senador Paim, a importância desse nosso momento, senador Capiberibe, é que o PPS é um partido de oposição, nós temos feito críticas ao governo e eu quero fazer aqui um elogio muito sincero. É justamente desse governo em que pese está em dificuldade, em que pese está quase perdendo o eixo, mas o governo não caiu na tentação da repressão às manifestações. A manifestação de domingo, uma manifestação bacana, legítima que fizeram ontem, porque países irmãos nossos aqui, tive a oportunidade de visitar a Venezuela, eu vi que ali não tem isso. E aqui não. Aqui todo mundo teve condições, pode ir para a rua criticar ou pode ir para a rua falar a favor do governo, que nós temos esse clima para fazer isso. Isso é amadurecimento da democracia, o que é bom para o país. Então, pessoas como o senador Capiberibe, que viveu, e o senador Paim, que com certeza viveu nesse período, sabe o que é um regime de exceção. E, graças a Deus, nós estamos aqui. Eu, da oposição, posso vir aqui falar contra o governo. Quem é da situação pode vir falar a favor e nós convivemos nesse clima. Isso é importante. Nós estamos passando por uma grave crise, esperamos e temos procurado uma saída, viu, senador Paim? Mesmo sendo da oposição, e o senador Capiberibe também é de um partido que é independente aqui, mas é um partido que está praticamente na oposição, mas ele tem sido um dos senadores que tem feito reuniões nessa casa, juntamente com o senador Cristóvão e outros, de qual algumas eu participei, no sentido de procurar uma saída para o país, porque não é proibido, não é só a situação. Eu tenho dito, a obrigação, obviamente, de achar a saída é do governo, que ganhou e é legítimo para isso, e tem seus técnicos, mas
esses senadores, com a responsabilidade que têm, com a visão de país, têm procurado também poder contribuir, sem ranço e contribuindo para a democracia. Agora vejo que também tem um movimento se movimentando na Câmara no sentido, e aí com todos os partidos de oposição junto, no sentido também, porque afinal de tudo nós somos oposição ao governo da presidente Dilma, não somos oposição ao Brasil. E não se pode, de repente, não se pode se cair na tentação, no discurso fácil, de simplesmente uma coisa que é boa para o país, mas se a presidente for a favor, eu sou contra. Não podemos ir naquela ai governo de eu sou contra. Não, nós somos acima de tudo brasileiros e queremos que esse país vá bem. Agora, óbvio, vamos fazer as críticas aqui e é bom que elas existam. Aliás, diz que existe um ditado que toda unanimidade é burra. Muito obrigado, senhor presidente.